foi num mercado. Aí comprei a cafeteira, cheguei em casa, no dia seguinte que eu fui usar. E ela não funcionou. Na mesma hora, do mesmo jeito, peguei, catei tudo, botei no saco e fui exigir que devolvesse. E veio esse transtorno. Ah, não, mas você tem que ir para uma autorizada. Eu falei, não vou, eu quero outro. E depois vem gerente, aí quando chega o gerente as coisas funcionam, né? Eu comprei um roteador para fazer um teste, cheguei em casa, não melhorou nada. E eu tinha conversado com o vendedor. Ele falou, leva, faz o teste, qualquer coisa você volta e troca para um produto. Cheguei lá na loja, não tinha nada que me interessava. Nada. Então eu queria o dinheiro de volta. Não. Aí eu fui brigando, falei, não, mas eu tenho direito a isso tudo. Não tem. Aí eu fui correr atrás, não foi nem eu, foi a minha esposa. Ela chegou aí no Procon, porque ela não aceitou isso, e lá eles confirmaram. Falou, realmente, eles não têm nem obrigação de trocar o produto. Era Barcelona e Atlético de Madrid. Eu entrei no sítio de um intermediário que é uma empresa, ela não fez nada mais do que o trabalho dela, sediada na Suíça, que compra ticket no mundo inteiro. Eu fiquei com medo de deixar para comprar mais próximo e eu comprei 3 ingressos. E nesses 3 ingressos eu paguei 1.100 euros. Quando eu cheguei em Barcelona, eu vi que os ingressos eram em torno de 49 a 200 euros, conforme fosse o local. Eu gastei a mais $1.000. A história do Código do Consumidor começa com a Assembleia Nacional Constituinte. Havia uma mobilização das entidades de proteção do consumidor de incluir no texto da nova Constituição um capítulo inteiro cuidando dos direitos básicos dos consumidores. Não avançou ao ponto de ser aprovado esse texto de um capítulo protegendo o consumidor. Mas, no ato das disposições transitórias, foi incluído um dispositivo dando um prazo para a elaboração de um Código de Defesa do Consumidor. E foi com base nesse dispositivo que o Ministério da Justiça resolveu criar uma comissão de juristas. A figura mais destacada desta comissão era a professora Ada Pellegrini Grinove. Quando nós terminamos esse texto, ele foi entregue ao ministro da Justiça. E, para nossa surpresa, o ministro da Justiça não encaminhou ao Congresso Nacional. O hoje governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tomou conhecimento do nosso texto e apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que era fundamentalmente o texto que havia sido elaborado pela Comissão de Juristas. O primeiro milagre, a aprovação do Código, como é. E o segundo milagre foi ter sido aprovado por unanimidade. Isso deu muita legitimidade ao Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele é o principal instrumento de marketing das empresas fornecedoras. Pena que as empresas não entendam dessa forma. A empresa fornecedora que respeita o código e cria uma relação de confiança
baseada nos princípios do código, que o código é todo principiológico, ela tem uma imagem no mercado muito mais receptiva desses consumidores do que daquelas que não respeitam. Eu lembro da época que as pessoas colocavam as coisas nas vitrines, nas lojas e não tinham preço, né? Anteriormente. Depois já veio a obrigação de ter escrito o valor de cada peça. É o nosso direito de já querer saber se você pode ou não comprar, se te interessa ou não, a partir da entrada e não entrar para ter que perguntar, para ter que buscar. No início, deu muita dificuldade para o lojista porque o consumidor estava achando poderoso com aquele código na mão, né? Ele vinha para os seus direitos e brigando. Com o tempo isso foi acostumando, se acostumou com esse documento, com esse código de defesa. O PROCON continua cheio mesmo, que através das pessoas vão no PROCON reclamar, mas ao nível de comércio hoje que nós estamos vivendo, sem código o comércio não funcionaria. E evidentemente, a primeira referência de reclamação do consumidor é o PROCON. Não vai ser o promotor de justiça do consumidor, não vai ser o Banco Central, uma agência reguladora. Mas, gradativamente, os consumidores passaram a falar do código, até sem saber o que estava no código. Dizer, olha, eu vou procurar o Código de Defesa do Consumidor. E aí vieram as leis, obrigando a colocar o Código de Defesa do Consumidor nas lojas, o número do PROCON. A gente divulga, está no nosso site, fazemos distribuição gratuita, temos uma parceria com o PROCON na distribuição disso aqui. O lojista tem que ter esse código na sua loja, ele pode ser multado caso o PROCON visite, vai pedir. E o próprio consumidor, quando ele tem alguma dúvida em relação a isso aqui, ele lê e ele vem direto ao PROCON, pode ter certeza. Isso aqui é a defesa, a arma que o consumidor tem em fazer as coisas funcionarem. O PROCON está lá justamente para isso, para orientar, para fiscalizar o cumprimento disso. E a presença do PROCON, em muitos casos, ela até evita esse tipo de acontecimento, porque as empresas não querem ser multadas, né? Então, se o PROCON está lá, normalmente já se evita bastante o número de ocorrências. Quando o PROCON é procurado pelos consumidores, o PROCON vai até o estabelecimento e realiza a fiscalização em loco. A gente tem muitos atritos, né? Eles realmente vão para a rua com o intuito de matar o lojista, né? Por qualquer coisinha, uma plaquinha, eles criam um grande tumulto. E eu já fiz várias reuniões com o presidente, tentando de alguma forma, que eles vão em épocas que realmente são épocas complicadas. É o dia da criança, no final de ano, dezembro principalmente, o PROCON vai para as lojas. Por que não vai agora orientar em períodos, né? Agora é só chegar o dia das mães, dia dos namorados, que começa a PROCON ir para as lojas com movimento, com loja cheia, eles vão com ar realmente de polícia. O advento da criação da Comissão de Defesa do Consumidor aqui na Câmara e a criação dos PROCONs nos estados e municípios foi um grande avanço na proteção do consumidor. Quer dizer, e ele vem evoluindo. Acho que o código hoje ele já é melhor do que era e cada ano a gente sente que isso vai avançando, né? E a gente percebe aqui na comissão. Bom, eu fico muito feliz em comemorar os 25 anos, né, da vigência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Nós já avançamos muito na relação dos produtos que nós colocamos no mercado de consumo, mas falta ainda a prestação de serviço, principalmente dos serviços públicos, que estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 3º e no seu artigo 22. Os serviços públicos ainda no Brasil são de péssima qualidade e nós precisamos melhorar um pouco isso. Este é o maior desafio da legislação consumerista brasileira. O IBETEC ele foi criado em 2001 com a intenção de promover a defesa do consumidor e a divulgação do Código de Defesa do Consumidor. Nós fazemos produção de artigos, então a gente faz uma pesquisa, essa pesquisa é anual, com os nossos consulentes, o consulente direto e o indireto, que também nos mandam 70 a 100 e-mails por dia. Verificamos quais são as principais reclamações desses consulentes. Se a reclamação for uma reclamação
que dê para fazer uma publicação de uma cartilha ou mesmo até de um livro, nós fazemos. Já temos 9 editados. Se é um assunto mais enxuto, nós fazemos um guia prático de como você se defender desse procedimento que viola o direito do consumidor. Quando a gente percebe que o caso ele é muito reincidente e se não tiver a intervenção legislativa para proteger esse consumidor, nós fazemos esse projeto de lei. Se fizermos leis especiais, nós estaremos fragmentando o microsistema. Mas haverá casos, como do comércio eletrônico, em que nós temos que atualizar o código para evitar que a lei codificada fique relegada a fenômenos passados. A maioria das minhas compras são pela internet. Mesmo porque as compras pela internet são um valor melhor, são mais baratas. Eu procuro procurar empresas idôneas, né? As grandes empresas, eu procuro não comprar em sites que não são conhecidos, que é isso que o consumidor deve fazer. A maioria dos estelionatos hoje são praticados através do comércio eletrônico. Os sites são montados, as páginas são maravilhosas também, nas redes sociais como Facebook, Instagram. As pessoas acreditam em quem está vendendo, este promete uma quantidade imensa de coisas e acaba não cumprindo. O comércio eletrônico aumentou muito, é o futuro. O consumidor tem uma grande dificuldade. Primeiro, o imenso número de fraude. Segundo, a dificuldade de ele processar esse sítio onde essa mercadoria está anunciada de que ele comprou. Por quê? Porque do jeito que está hoje, ele não consegue o acesso ao endereço dessa empresa. Então ele teria que fazer uma busca, vamos supor, se a empresa é sitiada em São Paulo, ele tem que fazer uma busca na Junta Comercial de São Paulo para achar o endereço para poder notificar. Eu já comprava um pouco antes, mas eu não comprava tanto. Realmente, desses 5 anos para cá que foi aumentando. E, assim, acredito também porque foi mudando muita coisa, né, na própria lei, então foi dando muita segurança. Então, foi aumentando e as vendas também foram aumentando pela internet. Então, isso aí também ajudou. Antes você não achava tanta coisa que nem acha hoje em dia para comprar na internet. Hoje em dia você acha de tudo para comprar na internet. Às vezes eu até acho um pouco chato, que é uma coisa que eu vejo que é fácil, acho muito fácil na internet, vou procurar em Brasília, em loja física e não se encontra. Cada peça é única mesmo, realmente acontecem falhazinhas e borrões e diferenças de pressão que diferenciam cada peça. Que tornam ela mais pessoal. A gente tem fornecedores, a gente preza por isso, são fornecedores nacionais, a gente não compra nada da China ou de lugares em que existe produção que explora o trabalhador ou mão de obra escrava. A gente tem um site que automatiza parte desse processo, né? Então, quando a pessoa entra lá e faz a compra, automaticamente já é enviado um e-mail para ela com os dados, solicitando os dados para entrega, o valor, né? E os dados para pagamento, que pode ser cartão de crédito, ou seja, existe a comunicação que é feita com essa pessoa, né? Para acertar o envio e tudo mais, mas grande parte é automatizada mesmo. A gente tem um sistema que facilita isso para a gente. Distrito Federal, por exemplo, a mercadoria que entra aqui se paga 5% de diferença de ICMS. E dentro do comércio eletrônico não se paga esse imposto. Então é uma concorrência totalmente desleal. Para quem gera emprego, para quem hoje está fazendo um trabalho com lojas abertas. E todas essas lojas que você vê hoje no país inteiro estão fechando lojas. Por quê? O aumento de vendas na internet cresceu violentamente nos últimos 5 anos. Diminuiu o custo de funcionário, né? Diminuiu o custo de espaço, de aluguel, de muita coisa. Então, o custo para quem vende pela internet é bem menor do que para quem tem uma loja aberta. Apesar que mesmas grandes lojas, por exemplo, no Americanas, uma televisão, a mesma televisão você vai achar com 10% a 20% mais barato pela internet. E tem alguns que não cobram frete, né?
Até porque as empresas, elas se organizaram, né? Você vê que aumentou o número de transportadores que trabalham somente para a empresa que vendem pela internet. Possivelmente algo que se aproxima de 100 bilhões de reais de transações de comércio eletrônico, contando tudo. Em breve, não tarda muito, a maior parte dos contratos, a esmagadora maioria dos contratos, será via comércio eletrônico. Ou seja, o código, como está hoje, fica com o destino de regrar a exceção e não a regra. Gosto de comprar onde me dá a opção de pagar por Sedex, porque eu sou um pouco agoniado. Acho que todo consumista né? Você compra um produto, você quer ter ele logo na sua mão. Então acaba que eu faço dessa forma. Eu sempre procuro um prazo um pouco mais rápido, mesmo que tenha um custo maior, porque mesmo assim o preço ainda é muito mais abaixo do que numa loja física. A gente paga menos taxa vendendo pela internet do que pela loja, só que pela loja a pessoa tem a possibilidade de experimentar, então a probabilidade de a gente ter que arcar com devolução e com o segundo frete é menor na loja. Mas a loja, o fato de ser pela internet diminui vários gastos que a gente não tem, né? Não teria tendo uma loja assim como aluguel, ter um funcionário, disposição, energia. Você não precisa de estar numa cidade grande para abrir um comércio. Você pode estar numa cidade lá no fim do mundo, com boa aparelhagem de computador, você vende para o mundo inteiro. É o que hoje está acontecendo e os preços muitas das vezes ficam muito mais baratos do que a venda realmente do varejo. Realmente a gente tem um alcance que a gente não tem fisicamente ainda estando em Brasília, né? Então isso é muito legal. Pode dar um exemplo? Para onde, o lugar mais longe que vocês já mandaram? Nova Zelândia. Nova Zelândia. Nova Zelândia, Brooklyn, Paris, já mandou. É verdade. PayPal, PagSeguro, depósito bancário são os meios que a gente aceita, né? Eu tenho conta em todos esses, no PayPal, no PagSeguro, mas eu prefiro o cartão de crédito. Eu até tenho cartão de crédito só por conta disso. Eu não gosto de usar cartão de crédito no dia a dia, com compras, porque eu não sei, por mais que eu seja consumista, eu ainda tenho um pouco do pé no chão com essas compras. Então eu tento segurar e gastar só o que eu tenho, entendeu? E o crédito, por mais que você pague no final do mês ou no começo do mês que vem, eu ainda vou pagar, né? Então eu não sei se eu vou ter. Então eu evito, mas eu tenho cartão de crédito só para isso. A gente sabe exatamente quando o valor vai ser liberado, qual é o valor da taxa. A gente realmente nunca teve nenhum problema. Nós precisamos regulamentar essa questão, né? Porque esse pessoal tem que pagar imposto, vai ter que se adequar às condições que tem, né? E de controle de qualidade também, né? É muito comum você ter anúncios de produtos muito inferior ao preço. Ninguém faz milagre. Então essa prática de anunciar um preço baixo, a facilidade da compra num toque, o pagamento via cartão que está no seu bolso, primeiro, pode te levar a um golpe e tem levado bastante pelo nosso estudo, a gente tem até um estudo sobre isso, ao endividamento do consumidor. Qualquer um chega e compra, pega o cartão do pai, vai lá na internet e compra, põe a senha e o produto realmente chega. Se eu vejo que está num preço bom, bacana, eu não perco tempo mais não. Eu já compro logo porque, assim, dá oportunidade. Tem coisas que você só vê essas oportunidades na internet. Você entra no cheque especial, fui a 400%, então você acaba fazendo uma compra dessas, entra numa situação, depois você não consegue mais sair. Os créditos consignados também é outra pegadinha. Se abriu muito isso, né? Se ampliou demais. Desde que existe banco e desde que existem consumidores, existem endividados. Mas uma coisa é endividados, outra coisa é uma coletividade crescente, gigante de endividados. É uma questão seríssima. Eu entendo que teria
que ter um estudo um pouco mais aprofundado ainda dessa questão do superendividamento, e aí a gente volta àquela situação que quem é um dos maiores investidores em campanhas políticas depois das construtoras que nós vemos aí, são os bancos. O parcelamento dos cartões de crédito é um grande problema. A pessoa faz 1, faz 2, faz 3, faz 4 e deixa de somar o quanto vai custar aquilo mensalmente. Acaba deixando de pagar e se endivida. Este fenômeno traz grandes riscos, não apenas para os consumidores, o aumento dos problemas pessoais, perda de emprego, suicídios, mas riscos para o próprio setor produtivo, para o sistema bancário, para a sua sanidade e também para o próprio país, para o Estado. Porque nós sabemos, é muito difícil o Estado deixar, seja esta multidão de endividados na chuva ou deixar banco quebrar. Isso é muito difícil, você controlar o endividamento das pessoas. Tem períodos do ano que realmente as pessoas se endividam, principalmente no mês de dezembro, que é o presente de Natal, se compra 10 vezes no cartão. Janeiro vem, volta às aulas. Quer dizer, os impostos todos vencem quase todos no início do ano. Se você ficar parado nessas lojas grandes hoje, você vai observar a quantidade de pessoas que passa 1, passa 2, passa 3 cartões de crédito. Muitas das vezes até não consegue passar nenhum, porque ao nível de endividamento que estão os cartões. É muito, inclusive, constrangedor entre lojista e cliente de loja. Nós precisamos fazer educação de consumo, mostrar para as pessoas que se gasta o que se ganha, nunca mais o que se ganha. Nós ainda estamos montando um grupo de trabalho para criar isso. Uma forma de levar o PROCON e criar um workshop, alguma coisa nesse sentido, para instruir o consumidor a não se endividar de alguma forma, entendeu? Principalmente as pessoas mais carentes que não têm acesso à internet, que não têm acesso à faculdade. Nós temos aqui no Brasil a questão dos juizados especiais, onde as pessoas podem demandar ações sem a presença de um advogado até 20 salários mínimos. Eu acho que a gente tem que aumentar um pouco esse teto para que as pessoas possam fazer valer os seus direitos no que trata comércio eletrônico, celulares, aparelhos eletrodomésticos. Eu tenho uma preferência de comprar pela internet pela minha garantia, para 7 dias que eu tenho de devolução. Em loja física você não tem isso. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, ele fala sobre a lei sobre o arrependimento, né? Então, o direito de arrependimento. O consumidor, quando ele adquire alguma coisa, ele tem 7 dias para se arrepender, através de meios eletrônicos ou pelo telefone. Então, isso a partir da compra realizada ou do recebimento. Então, o consumidor, é bom que ele saiba que se ele comprou alguma coisa, recebeu e não gostou, ele tem 7 dias ainda para devolver e ser ressarcido do recurso que foi pago. O lugar, para mim, correto é a loja, porque eu vou, compro, experimento. Se não tiver bom, já fica ali. Se tiver bom, já levo para casa e uso. Ponto. Essa coisa de ficar, entra na internet, vai buscar, paguei, vai ver quantos dias para chegar. Quando chega, de repente, a surpresa, aquilo que você imaginava não lhe cabe. E aí, mais trabalho de pegar, ter que devolver aos correios, Paraná, e recomeçar. Enfim, isso para mim não é prático. O que seria prático para alguns, para mim, não é prático. A ação civil pública não vem levando ao enxugamento do número de ações individuais. Porque os juízes temem julgar a ação civil pública e esses processos ficam na prateleira. E os juízes preferem julgar as ações individuais. Teve uma decisão do STJ de outubro que, assim, quase que põe fins às ações coletivas. Por quê? Vamos supor, eu vou promover uma ação coletiva contra um determinado banco por uma cobrança indevida de taxa SAT, vamos botar assim, ou de taxa de abertura de contrato. Ok, eu não sei quais são os consumidores desse banco. Essa ação não é minha, eu estou defendendo
as pessoas de direito difuso. Qualquer pessoa vai poder pegar o resultado dessa ação e vai poder executar. Então, ele pega lá todos os extratos que ele tem, que ele pagou disso aí, em qualquer local do Brasil, e executa a sua sentença e recebe de volta. Essa decisão diz que eu preciso de uma autorização, eu tenho que fazer uma convocação pública, eu preciso de uma autorização dos meus associados e dos beneficiários dessa ação para poder fazer a ação. Então, assim, é inviável. A não ser se eu for fazer uma coletiva, que eu sei quem são os prejudicados e eu tenha esses prejudicados como filiados do IBEDEC, é que eu vou poder cumprir com essa função. Eu dou exemplo com a assinatura básica na telefonia, em que só no estado do Rio Grande do Sul havia, salvo engano, mais de 100 mil processos individuais. E nós, aqui no Superior Tribunal de Justiça, acabamos unificando a jurisprudência do país inteiro com base em uma ação individual, quando o correto deveria ter sido o julgamento das ações civis públicas que tratavam da mesma matéria. A gente está tendo aí com uma determinado tipo de empresa que eu já tenho 11 denunciados. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma convocação, essas pessoas vão participar de uma assembleia, vão me autorizar a interpor ação para eu poder mover uma ação. Quer dizer, foge totalmente do princípio do Código. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é pré-contratual, contratual e pós-contratual. O que ele é pré-contratual? Se eu identifico alguma prática lesiva ao consumidor, mas mesmo que não tenha consumidor lesado, eu posso intervir. Eu posso fazer intervenção em defesa desse consumidor. E aqui nós já fizemos demais. A agilidade é extremamente importante. E essa agilidade, apesar dos juizados especiais existirem, ela ainda não é a ideal. No começo até era, mas pelo acúmulo de processos que a Justiça tem, principalmente nas instâncias estaduais, nós vemos que esses processos se arrastam ao longo de anos e as pessoas acabam não tendo seus direitos. A Justiça realmente é mais lenta, né? E o PROCON atua de forma mais rápida, já tenta a conciliação logo que imediatamente após a notificação, entendeu? Após a notificação da empresa, né, do estabelecimento comercial, então é mais ágil. Então o consumidor normalmente procura o PROCON, a não ser em casos específicos que ele queira uma indenização, que aí ele tem que procurar a Justiça, né? O PROCON não vai poder ajudar. Nós temos um índice de resolutividade de 80%, então é muito bom. 80% é um índice muito alto, né? Em conclusão, nós precisamos reformar a ação civil pública para que ela tenha mais agilidade e dê segurança jurídica não só para os consumidores, mas para os fornecedores. Porque interessa ao fornecedor, especialmente o grande, que está organizado no país inteiro, saber se uma cláusula que integra os seus contratos é abusiva ou não. No Brasil, nós estávamos muito acostumados a um comportamento colonial, de primeiro desvalorizar aquilo que nós fazemos aqui, em termos jurídicos, e segundo, de tentar simplesmente copiar o que vinha do exterior. E o Código rompe com esse paradigma, vamos dizer, não tanto de lei, mas do modo de fazer lei. A defesa do consumidor, e o consumidor brasileiro ainda não tem essa consciência, ela deveria começar de uma forma preventiva. Então, vou comprar tal eletrodoméstico. Hoje você tem sítios na internet, vários deles, que graduam a nota de atendimento, de satisfação. Você pode pesquisar até o próprio produto. Então, vou comprar uma geladeira. Você bota lá o modelo e vê se tem reclamação contra aquela geladeira. Então, esse procedimento preventivo o consumidor não faz. Então, no Brasil, você tem 3 ou 4 sites que prestam esse tipo de serviço e é gratuito. A gente satisfeita sempre vai ter. Mas, assim, se a incidência for muito grande, é um sinal que você não tem que comprar.
Nós estamos procurando fazer uma interação maior com essas grandes empresas que têm muitas reclamações, justamente para a gente conseguir conciliar tudo. O objetivo não é multar ninguém, né? Não é multar, o objetivo é conciliar e o consumidor sair com o seu problema resolvido, né? E é isso que a gente está tentando aqui. Existem aqueles consumidores que eu chamo os hipervulneráveis. São as pessoas que têm dificuldade de conhecer seus próprios direitos, de expressar os seus próprios direitos, de brigar pelos seus direitos. Porque um trabalhador que acorda de madrugada e só tem livre o sábado, na parte da tarde, para fazer rapidamente as suas compras, como é que ele vai reclamar? Uma dona de casa, que além de ser dona de casa, trabalha fora, tem filhos, que momento que esta consumidora vai poder exercer os seus direitos? Então nós temos que ter um olhar próprio para esses consumidores hipervulneráveis.